Eu estou recebendo aqui, na verdade eu estou recebendo profissionais, né? Estou recebendo aqui 3 mulheres que fazem a diferença aqui na área, na verdade, na área ambiental, né? Eu estou recebendo aqui, ó, a engenheira ambiental da prefeitura Joyce Pifano, olha, a gente está conversando em off, eu acabei falando errado aqui, né? A analista técnica da Itaipu, Thaís Miller, que a gente já conversou bastante aqui, e a nossa convidada especial, a Natália Leal, professora, educadora ambiental. Então, ela é professora da escola Dilson Teixeira Coelho, né? Vai falar com a gente aqui também, a convidada especial. Mas primeiramente eu vou falar aqui com a Thaís. Thaís, seja bem-vinda aqui mais uma vez. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos os amigos e ouvintes. Mais uma vez aqui na rádio, agradecer a oportunidade e o espaço. Dizer que hoje nós estamos aqui por uma razão mais que especial. Hoje, 15 de outubro, além de Dia dos Professores, é também Dia do Educador Ambiental. E por isso também que nós convidamos a nossa colega aqui de profissão, a Natália Leal, para fazer uma fala importante aí sobre a temática aqui no nosso município. É isso aí, a Thaís falando com a gente. Vamos falar então com a Thaís, daqui a pouco eu falo com a Joyce, falar com a Natália, daqui a pouco eu falo com a Joyce. Natália, seja bem-vinda aqui na nossa programação. Boa tarde a todos que nos escutam, a Joyce, o Juliano, a Thaís que está aqui conosco. E um abraço, já começando, né? Um abraço especial a toda a família Dilson Teixeira Coelho, também aos meus familiares que pediram para a gente poder se comunicar aqui também. Um abraço à família. Legal, então hoje, dia do educador ambiental e dia do professor em geral. Primeiramente, parabéns, já viu, Natália, pelo dia. Obrigada. E é claro, parabéns aí a todos os professores, né? Fala com a Joyce primeiro, daqui a pouco eu já continuo a conversa aqui com a convidada especial, que é a Natália, né? Joyce, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Aproveitar também que nem a Natália, mandar um beijo para minha família, que eu sei que minha mãe está ouvindo pela internet, né? Um beijo, muito obrigada a todos. Como que é o nome da tua mãe? Georgette. Georgette, ótima tarde para Georgette e toda a família, né? Vamos lá então, vamos seguir aqui o bate-papo com a Natália, né? Que é a convidada especial, daqui a pouco eu volto a falar com a Thaís e também com a Joyce, né? Ô, Natália, é o seguinte, então falando sobre esse assunto importante hoje, como eu disse, né? O dia do professor em geral, mas também dia específico aí do educador ambiental, né? Então, uma data que reconhece o trabalho de quem ensina e inspira cuidado com o meio ambiente, né? Então, o que representa para você, né, como profissional na área, trabalhar nessa temática aí com crianças aqui do município? Bom, Juliano, eu quero começar citando Santa Teresa de Calcutá, que ela vai nos dizer assim, que o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. E é assim que eu me sinto sendo educadora ambiental, que é um trabalho de formiguinha e ao mesmo tempo é uma missão. Poder educar e semear o amor e o cuidado com o meio ambiente também nas crianças, né? Mostrando que cada gesto, por mais pequeno que seja, ele vai fazer a diferença. E através também das atividades e das vivências que nós temos dentro da escola, pois vou explicar um pouquinho também como é o nosso trabalho na escola, que é esse diferencial do Dilson Teixeira Coelho, hoje uma escola integral. Faz quanto tempo você está lá? Hoje, esse ano faz 4 anos que eu estou com a oficina de educação ambiental. Espero permanecer, né? Completar aí mais 5 anos junto com a escola. E então é isso aí, ó, falando sobre esse assunto importante, você falou aqui, já adiantou pra gente, vai falar um pouco também sobre os projetos, né, em específico ali, os projetos, como é a receptividade ali das crianças e esse envolvimento, né, com a comunidade escolar, falando aí do meio ambiente. Ah, sim. Então, só para explicar para aqueles que não conhecem o Dilson, por que hoje tem a oficina de educação ambiental. Então, a nossa escola é uma escola integral, que hoje da educação infantil até o 3º ano do ensino fundamental, ela funciona de forma integral. A partir do ano que vem teremos o 4º ano integral e em 2027 a escola toda ela estará nesse modelo integral. Então, no período da manhã com o ensino fundamental, nós temos os professores regentes que vão trabalhar ali a questão da alfabetização e no ensino fundamental, no período da tarde, nós temos as oficinas, né, as mais diversas oficinas, e uma delas é a oficina de educação ambiental. Só salientando que todos os profissionais que trabalham nas oficinas, nós somos formados, né, também, assim como as minhas colegas também, sou engenheira ambiental e trabalho então dentro da oficina de educação ambiental.
E o intuito da oficina é que nós trabalharmos de uma forma bem lúdica e prática, né, para que as crianças elas realmente vivam uma experiência e não apenas ouçam falar somente sobre o tema, né, que não fica somente na teoria. Então, esse é o intuito da oficina, que ela seja lúdica e prática. E dentro dos temas que nós trabalhamos, aí vai dos mais diversos temas, como os elementos da natureza, sua importância, resíduos sólidos, que a gente tem desenvolvido aqui com a Thaís, com a Joyce, trabalho bem legal em parceria, né, sempre, como posso colocar, a gente trazendo a importância dos resíduos sólidos e dessa parceria com o município, né, os códigos de cor, coleta seletiva, poluição, preservação da água, sustentabilidade, a reciclagem, como eu já disse, consumo consciente, energia e assim vai, né? Além dos cuidados também com os animais e as plantas. E nós buscamos sempre, como eu já disse, proporcionar essas vivências reais. Você tinha perguntado sobre essa questão também, se a escola apoia, como que é essa dinâmica da escola. Então, a gente tem, graças a Deus, né, um grande apoio da nossa escola, de todas as iniciativas que nós sempre levamos para lá. A Lenita, junto com as coordenadoras, né, a Jucimara e também a tia Cirlei, sempre apoia as nossas ideias para que a gente possa, de fato, desempenhá-las e tirar do papel. E eu quero também aqui já aproveitar a oportunidade para agradecer tanto a nossa escola, esse apoio que a diretora Lenita, junto com as coordenadoras, também nos dão, e aqui na presença da Joyce, né, a Secretaria de Meio Ambiente, da Thaís, e também a Secretaria de Educação, que também nos proporciona para que a gente possa realizar diversas atividades. Quero deixar aqui, partilhar com vocês 2 atividades que nós fizemos, que foi recentemente o plantio de árvores com as crianças, a Thaís estava lá, né, em alusão ao Dia da Árvore, que foi, assim, muito legal, as crianças estão super empolgadas. A gente fez isso não faz nem um mês, né, Thaís? E eles já queriam voltar lá para ver como que tá as árvores, se elas já cresceram. Eu falei, não, gente, ainda demora um pouquinho. E nós também fomos para o sítio, vivemos uma experiência muito legal, as crianças puderam ver os animais, puderam entrar num córrego, né, sob a supervisão dos professores, brincaram na terra, brincaram no barro, foi uma experiência muito legal. Então, isso que é uma das coisas do diferencial da oficina de educação ambiental, né, que a gente sempre preza por essa questão do lúdico, da forma criativa, e enfim. Então, sobre a questão das crianças também receberem a oficina de educação ambiental, como que eles compactuam com a oficina, e é muito legal porque eles são sempre muito receptíveis e também sensíveis à temática ambiental, né? Eles fazem as perguntas, compartilham as ideias, acabam levando também esse aprendizado para casa. E eu acho muito interessante, Juliana, que eles, como eu disse, sobre essa questão da sensibilidade, a forma como eles recebem e acolhem essa temática. Eu me recordo de um tema em que eu estava trabalhando sobre a questão da poluição das águas, e eu mostrei um videozinho que nós trabalhamos lá na escola. A gente trabalha com os recursos audiovisuais, enfim, para poder também, tem certas coisas que a gente não consegue levar eles na prática ali, né? Então a gente trabalha com esses recursos. E mostrei sobre um vídeo sobre a poluição dos rios, e a hora que eu vi, eles estavam com os olhos cheios de lágrimas, sabe? Eles até choraram, porque de fato é muito triste quando nós nos deparamos com algumas realidades. Então, eu acho que estamos no caminho certo. Mas esse trabalho vem sendo desenvolvido da mesma forma desde quando você está lá, ou vem aumentando ali o empenho da educação com relação ao ambiente? Como assim? Eu comecei trabalhando com Infantil 4, na época nós éramos Infantil 4 e Infantil 5. E essas turmas, eles vieram, então, sendo primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e a gente foi trabalhando. Então, a gente sempre busca melhorar, né? A gente vai vendo também conforme a maturidade deles, tem temas que a gente retoma todo ano, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos. Todo ano eu trabalho muito com eles, porque conforme eles vão amadurecendo, eu tenho a graça de estar com turmas desde o Infantil 4, hoje já são segundo ano. E o suporte por fora também, o suporte externo também está aumentando, né? A gente está falando aí sobre a equipe, você falou aí do pessoal do meio ambiente aqui, a equipe está aumentando, essa parceria aí com a Itaipu, que começou esse ano, né, Thaís? Esse ano, então vem aumentando também esse suporte que, é claro, acaba melhorando, né? Com certeza, né? Até agradeço as meninas, aí a gente fez, até ia partilhar com você também, nós fizemos uma atividade bem legal na questão dos resíduos sólidos que eu solicitei para a Thaís, para a Joyce, em parceria com o meio ambiente, que foi os sacos de ráfia, né? A Thaís foi na escola, fizemos uma dinâmica sobre os resíduos sólidos que eu particularmente tenho um amor também dentro da área que eu atuo.
e fizemos um trabalho. E as crianças, eu pedi para a Thaís, além dos que os municípios receberam o saco de ráfia em casa, eu pedi para a Thaís poder separar para as turminhas que eu trabalho, né? Hoje eu tenho 6 turmas, do 1º ao 3º ano, e a Thaís separou um para cada um dos meus alunos, né? Então eles levaram, além da casa possivelmente terem recebido, mas eles levaram um deles, para que eles pudessem em casa fazer esse trabalho da reciclagem, da coleta seletiva, de separar os resíduos, então foi bem legal. E você acha aí que, no geral, esse aprendizado aí das crianças tem ajudado também a mudar os hábitos ali também da família, da comunidade em geral? Com certeza. Como eu disse, citei aqui Santa Teresa, né, que o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. E eu acredito que eu recebo muitos retornos dos pais, né, contando que certos hábitos mudaram em casa por causa das crianças, como o de reciclar. Por exemplo, que antes não era uma coisa comum, né, eles tinham essa dificuldade de fazer a separação dos resíduos. E às vezes eles diziam que começaram a separar os resíduos por conta dos filhos, né, que cobram, ensinam aquilo que aprenderam dentro da educação ambiental, dentro da oficina de educação ambiental. E uma coisa muito interessante é porque as crianças eles realmente levam esse aprendizado para casa. E muitas vezes eles até entregam os pais na escola. Eu acho isso muito engraçado e bem interessante, que a gente vê que também está frutificando, né? É um trabalho pequeno, de formiguinha, mas que aos poucos a gente tem visto assim, colhido esses resultados, né? E as crianças chegam na escola e falam: meu pai colocou roupa na reciclagem. Eles sabem que esse tipo de material não é para ser enviado para a cooperativa. Então, né, a gente recebe esses feedbacks do meio pai. Que brincando ali acaba ajudando, né? Sim, com certeza. Então, fico feliz assim da gente realmente poder tá colhendo esses frutos. E nós ensinamos também, como eu já citei aqui a Thaís, nessa dinâmica que nós fizemos deles levarem para casa o saco de ráfia, que cada um eles precisam ser responsável pelo resíduo que eles geram. Se for reciclável, eles sabem que eles precisam ser higienizados, separados corretamente. Que, como eu já citei, essa parceria com a cooperativa. E eu até conversei com a Thaís, não sei se depois ela pode salientar isso também, que nós temos visto também lá na cooperativa essas pequenas mudanças, que ainda tem essa dificuldade dos resíduos que são enviados para lá, que todo misturado, né, às vezes materiais que são rejeitos que não deveriam estar lá e estão indo. E eu acredito que com a oficina de educação ambiental na escola, porque eu acredito que lá que está a ponte, né, com as crianças, porque é muito mais difícil a gente conscientizar o adulto, então as crianças são as nossas portas de entrada. Criança é o futuro do Brasil. Sim, com certeza. Então a gente tem conseguido uma melhora, né? Esperamos que cada vez mais seja mais crescente, mas estamos felizes com o resultado que nós temos até agora. Legal. Para quem ligou o rádio agora, a gente está recebendo aqui algumas profissionais, recebendo a engenheira ambiental da Prefeitura, Joyce Pifano, a analista técnica da Itaipu, Thaís Miller, e também aqui quem está falando com a gente é a Natália Leal, que é professora, né, educadora ambiental. Ela é professora ali na Escola Municipal Dilson Teixeira Coelho, falando aqui sobre esse assunto de suma importância, né? Então, vou passar para a Thaís agora. O Thaís, só reforçando aqui esse trabalho, né? Esse trabalho ali de toda a equipe. Como a Itaipu, na verdade a Thaís, né, a gente já vem comunicando aqui, a Thaís é analista técnica da Itaipu, que vem mantendo essa parceria aqui com a cidade, vem mantendo essa parceria desde o início do ano aqui com Jardim Alegre, né? Como a Itaipu tem contribuído aí para fortalecer na educação ambiental aqui em Jardim Alegre em específico, né, e valorizar o papel dos educadores. Bom, Juliano, eu acho que a Itaipu como um todo, né, tem essa visão voltada, né, para essa questão da sustentabilidade em todas as frentes. Não só aqui, né, mas Exato. Em vários municípios, né? E aí no momento em que o programa, né, o convênio chega até a cidade, a gente consegue vislumbrar as ações que a gente tem potencial para desenvolver no município, né, ainda mais tratando de um município de porte pequeno. E aí, assim, a Itaipu, ela tem esse compromisso, né, com a educação ambiental, justamente porque vem dessa ideia da sustentabilidade como um todo. E aí, quando eu chego aqui no município, pelo convênio, né, pelo Coleta Mais, a gente vai atuar diretamente com a prefeitura, né, no caso, a Joyce, como a engenheira ambiental ali responsável,
pelo setor de meio ambiente. E aí, assim, a gente consegue fortalecer, quando a gente chega nos educadores ambientais, que é o caso da Nath, justamente a base, né, como ela bem pontuou, que são as crianças, né? E esse trabalho de educação e sensibilização, ele tem que ser contínuo, né? A gente vai observando os frutos, vai vendo o que está dando certo, o que pode melhorar, para a gente conseguir aprimorar e justamente lá na ponta, né, que são os nossos catadores, que no meu caso é o foco mesmo, conseguir observar o que chegou, né, o que vem de melhoria. Então, assim, a gente entende, né, eu referindo no meu caso, o meu cargo, né, enquanto representante da Itaipu no município, que não existe nenhuma transformação que vá acontecer sem que a gente consiga partir do conhecimento, né? Então, assim, fazer essas ações de sensibilização, de educação, e é um trabalho de formiguinha e repetitivo, né? Ganhar no convencimento. Então, a gente vai fazendo até que aquilo se torne realmente um hábito, né? Isso a gente sabe que para todo mundo, né? Os hábitos, eles vêm da insistência mesmo. Então, assim, enquanto Itaipu, o meu papel aqui no município é justamente de apoiar as capacitações, as ações, as ideias. Então, assim, nós temos aqui, né, entre nós três, uma integração que funciona muito bem, então a gente consegue conversar, ver o que dá para fazer, né? Inclusive a ação de hoje, né, estarmos aqui hoje é uma coisa que nós conversamos e alinhamos que seria importante justamente por conta, né, desse dia em especial do educador ambiental. Então, assim, apoiar essas práticas, essas campanhas, participar, tá ali não só com as crianças, né, que são a base, mas também com os adultos, com a comunidade, com os catadores. Então, eu acho que é esse papel que a gente consegue desempenhar. E também, assim, a Itaipu, ela acredita que cada município, né, que está ali no convênio, no caso do Coleta Mais, que é voltado para os resíduos sólidos, tem esse potencial de ser um exemplo dentro ali da região em que ele está inserido, né? Aqui no caso do Vale do Ivaí, nós temos outros municípios que vêm também pelo convênio, mas no caso de Jardim Alegre, a gente vê que o município em si ele tem demonstrado muito empenho, né? E também já alguns resultados a gente consegue observar aí nos números e nas respostas aí da comunidade, justamente da interação mesmo, que a comunidade tem abraçado a ideia, né? E assim, como eu falei, volto a repetir, é um reforço, né? É um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer em conjunto também, para que as coisas consigam atingir outros níveis, né, escalonando pouco a pouco, para que a gente consiga colher esses frutos. E a longo prazo, né? E a longo prazo. Né? Não adianta a gente, assim, claro que, né, algumas coisas a gente já consegue observar, né? Quando você chega no barracão, a qualidade do material que chega agora não é nem perto daquilo que chegava anteriormente, mas a gente sabe que ainda, né, é o que eu sempre falo aqui, ainda tem pessoas que vão demorar um pouco mais de tempo para se habituar a isso. O trabalho essa parceria com a Itaipu, tá quantos meses? Já foi no início do ano, né? Foi no início do ano, mas então, eu entrei em março. Em março, né? Então pouco tempo, pouco né? tempo, então, isso. E já tá mostrando resultado, né? Bastante resultado, na verdade, né? E a gente percebe, né, como é importante essa interação, né, de várias frentes aí, em relação ao apoio, né? Como a gente não consegue fazer nada sozinho mesmo. Então, a Joyce ali na parte da gestão pública, nós temos o Fábio, a Margarete, outras pessoas que estão envolvidas, que vão nos dando apoio para que a gente consiga ter outras ideias e ter justamente outros braços para que a gente consiga alcançar aí os nossos objetivos. Aí vem a Natália, que já está ali inserida na sala de aula, que já tem os alunos, já tem o caminho, e aí as ideias elas vão surgindo, e com isso a gente consegue alcançar, né, pouco a pouco, aquilo que a gente tem de objetivo dentro do município. Legal. Aí, eu vou falar com a Joyce agora, então, que é a engenheira, né? Engenheira ambiental aqui da prefeitura, aqui da Secretaria do Meio Ambiente. Ô Joyce, e falando aqui sobre a secretaria, né? Como o município tem apoiado e ampliado essas ações aí da educação ambiental nas escolas, na comunidade em geral? Então, nós temos buscado fortalecer, né, essa educação ambiental em Jardim Alegre de várias formas. Eu acredito particularmente que a gestão pública ela é de suma importância para que a gente consiga ter um desenvolvimento sustentável. Então, a gente consegue atuar em várias áreas diferentes. Infelizmente, ali o que acontece na maior parte do tempo é que a gente enfrenta muito desafio no dia a dia e a gente acaba trabalhando apagando incêndio. Mas a gente tem algumas ações que nós estamos desenvolvendo, né? Que, por exemplo, todo ano a gente faz um calendário de coleta de resíduos que mostra, né, direitinho os dias que o caminhão passa em cada bairro para recolher o material reciclável. Ajuda os moradores a se organizar, separar o lixo corretamente, e estamos trabalhando no calendário já do ano que vem para que a gente consiga, né, de antemão estar desenvolvendo, estar imprimindo e distribuindo para a população. Com antecedência já. Com antecedência, porque nós sabemos, né, que
que a gente precisa fortalecer essa divulgação para que toda a população tenha conhecimento. Que dia que o caminhão passa na sua casa, qual horário, quando que a gente está colocando, né, para que a gente não tenha o pessoal que passa antes. Então, muitas vezes a sacola não é devolvida porque o pessoal passa antes para coletar antes do caminhão, que é da associação, que tem a parceria com a prefeitura. Então, a gente divulgando esse calendário, a gente fortalece tanto a educação ambiental quanto a coleta de reciclável no município, né? Aí, mais organização, né? Mais organização, claro. Além disso, também esse ano, por exemplo, a gente levou algumas cartilhas educativas nas escolas no mês de fevereiro, se eu não me engano, falando sobre o cuidado com os animais e combate aos maus tratos. Então, a gente também está presente, né, ali a Secretaria de Meio Ambiente. Nas campanhas de educação ambiental, a gente também ajuda no plantio de mudas, fornecemos essas mudas com parceria no IAT, então a gente faz a solicitação, nós não produzimos muda ainda no nosso viveiro, né, ele está sendo reativado, então, por enquanto, a gente busca essas mudas lá em Ivaiporã, no IAT. A gente também tem um outro, como é que eu posso explicar? Uma outra atuação nessa parte de educação ambiental que a gente não fica só preso no nosso município. Então, a parte de gestão municipal, a gente se une com outros municípios em algumas reuniões intermunicipais, como algumas que são organizadas como território, que a gente chama de território, né, do Vale do Ivaí, e o núcleo de cooperação socioambiental, onde a gente discute essas ações também. Então, uma ação que o outro município está fazendo, que é legal, a gente tenta trazer para cá. Mas são quais municípios, no caso? Aqui da região do Vale do Ivaí? Vale do Ivaí. Ah, sim. Ali a gente coopera junto com a MUV, né? Então, traz esses municípios e tem essas discussões. Então, por exemplo, a gente está verificando que essa parceria com a Itaipu nas associações de reciclagem, é uma parceria assim, que está dando muito certo. Então, a nossa intenção é ampliar isso em parceria também com a Itaipu, para que ela amplie em toda a nossa região. E além todos esses cuidados que a gente está tendo, né, a gente também tem uma outra atividade que está em andamento, que é a finalização do Plano Municipal de Educação Ambiental, que a gente está buscando o quê? Trazer um calendário com atividades ao longo do ano, para aproveitar as datas comemorativas que já existem, né? Mas para que a gente consiga realizar com planejamento e da melhor forma envolver toda a população, não só as escolas, né? Em todas essas ações de educação ambiental. Porque, como minhas colegas falaram, né? A educação é a porta de entrada para tudo que a gente precisa colher no futuro. E a gente chegou hoje numa condição climática, né? Vindo agora um pouquinho mais para nossa área, que a gente talvez chegou num ponto irreversível. Então, eu estava lendo ontem um anuário, né, de mudanças climáticas, que a gente chegou num ponto que a gente não consegue mais reverter. Então, morte de corais, a gente já não consegue voltar atrás mais. Para a gente chegar nesse ponto que a gente chegou, foram várias pequenas ações. Então, para a gente conseguir corrigir, mudar, vão ser várias pequenas ações também. Então, o trabalho de formiguinha é um trabalho muito importante, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguir, pelo menos, manter o que a gente tem hoje, para que a gente sofra menos no futuro. Tem que se esforçar para manter do jeito que está. Se esforçar para manter. É irreversível. É irreversível. Situação que chegamos, né? E tem muita gente que não percebe que o homem, né, foi culpado disso, né? Exatamente. Muita gente acha que foi natural, é nada, foi o homem mesmo, foi a ação do homem aí durante todo esse tempo, né? Sim. Porque você pode ver que o clima hoje mudou muito, né? E essas mudanças são muito claras ali, depois da Revolução Industrial, que a gente começou a ter esse ápice de calor no mundo. Então, assim, calor é uma fora coisa de que época, frio fora de época. Exatamente. Né? Essas mudanças extremas, né? A gente tem frio demais, calor demais, e a gente não está mais suportando, né? Sem um ar-condicionado, um climatizador, a gente não consegue ficar mais. Nem é mais artigo de luxo, tá virando questão de necessidade. Então, a gente começa a falar assim, quando a gente fala de educação ambiental, de questões climáticas, a gente começa a ver que nem todo mundo vai sofrer por igual, todo mundo vai ter uma diferença, né, até econômica na parte de sofrer essas condições climáticas. Então, por isso que é muito importante que a gente faça a nossa parte. E é com a educação ambiental que a gente consegue mudar isso na cabecinha dos pequenos e de nós, que a gente fala que eles são o futuro, né, mas a gente já tem as nossas ações que fazem diferença, né? Então, eu posso contribuir para essa mudança climática do jeito que está, de uma forma positiva ou negativa. Eles são o futuro, mas todo mundo tem que fazer o certo, né? Exatamente, todo mundo é responsável. Mas legal, tá? Então, hoje, 15 de outubro, dia do educador ambiental e dia do professor em geral, né? Continuar a conversa com a Natália. Então, Natália,
Fique à vontade, quer deixar mais alguma palavra aí? Fique à vontade. Bom, só pra gente então ir finalizando, eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer aos pais também que colaboram com a nossa escola, que abraçam aquilo que é passado para as crianças, né? Como a gente conversou, tem esses retornos, esses feedbacks, onde os pais acolhem aquilo que as crianças levam e que também tem feito essa diferença no nosso município e também em relação ao meio ambiente. Então, peço para que os pais continuem abraçando a causa da educação ambiental, tanto dentro da escola quanto fora da escola, para que possamos ser esses cidadãos mais conscientes e que possa aí contribuir com essa melhora tanto no nosso município quanto no meio ambiente em geral. Legal. É isso aí. Tá aí e a um palavra. abraço aos professores, né? Um feliz dia dos professores para todos e de uma forma especial a todos os professores da escola do qual eu trabalho, né? De Teixeira Coelho. Legal, tá aí a palavra da Natália. Ou Thaís, quer deixar mais algum recado? Fica à vontade. Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade e o espaço, né? O Juliano sempre nos recebe tão bem aqui, né? Todas as vezes que nós precisamos apresentar alguma demanda, né? Trazer alguma informação que é pertinente para a nossa comunidade, ele sempre nos recebe muito bem. Agradecer mais uma vez, portanto, a oportunidade, parabenizar todos os professores, em especial os educadores ambientais, né? Como a Joyce também bem colocou, o papel que esses profissionais desempenham, em especial no momento que a gente está vivendo, né? E também para a gente começar a pensar o futuro que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, e também aquilo que nós queremos viver, né? Não só os que virão depois de nós, mas também, né, as condições que nós queremos viver. Quero mandar também um grande abraço aí para os catadores que estão lá todos os dias trabalhando, né? Estão ouvindo, né? Isso, sempre ouvindo. Um forte abraço a eles, dizer que eu tenho muito orgulho, um carinho muito especial por eles, pelo trabalho que eles desempenham. E tudo que a gente faz, né, todas as frentes, tudo que a gente busca é sempre para melhorar, né, as condições de trabalho, né, a forma também como a sociedade e a comunidade os enxergam. Então, um forte abraço a todos, agradecer a audiência, a todos que sempre nos escutam, mandam pergunta, sugestão, reclamação. E lembrar que a gente tem o Disque Reciclagem, né? O pessoal que está operando aí já tem umas 2 semanas, né? Que já Desde a semana passada, né? Isso. O pessoal já tá entrando em contato, mandando recado por lá, mandando solicitação, né? Às vezes tirando alguma dúvida, e acho que a ideia é essa mesmo, né? Para melhorar justamente a nossa comunicação, para que a gente consiga trazer essas melhorias aí pro município. Tem funcionado, né? O pessoal manda muita mensagem tirando dúvida, eu posso mandar isso, não posso? Vocês podem vir buscar, né? Eu tenho uma moça mandou mensagem na semana passada, mandou foto dos eletrônicos do que ela tinha separado, né? A campanha já tinha passado, mas nós falamos, não, nós vamos buscar, né? São coletas realmente eventuais, não é para virar um hábito, até porque nós temos a rota, né? Os dias marcados da coleta, mas é uma forma justamente de nos aproximar da comunidade para que a gente consiga ouvir essas sugestões, reclamações, né? As ideias que o pessoal tem, né? Para facilitar mesmo essa comunicação. E aí, lembrando para o pessoal, né? Quem quiser anotar aí o número de telefone é o 043 98818 1573. 98818 1573. Beleza. Tá aí, Thaís, qualquer novidade, qualquer nova informação, o espaço está sempre aberto, viu? Ô Joyce, quer deixar mais algum recado? Fique à vontade. Quero agradecer a todo mundo que ouve aqui a rádio. A gente tem visto que toda a participação da Thaís aqui, a gente tem um retorno muito significativo lá na associação. Então, foi uma parceria que deu resultado. Então, não só para o Juliano, né? Mas para todo mundo que ouve aqui a rádio também, porque vocês são essenciais, né? Então a gente não teria esses retornos, essa continuidade do trabalho, se não fosse a população nos ajudando, ouvindo aqui, participando e dando os frutos daquilo que a gente tem ouvido, né? E a Thaís vem aqui trazendo, falando aqui. Então, muito obrigado a todo mundo. Tá aí a equipe, na verdade, as profissionais aqui falando sobre essa data especial, né? O Dia do Educador Ambiental.